Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelo site TN Brasil TV, mais precisamente pela coluna Jus Pará. Eu vou conversar com o advogado criminalista Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. E uma boa notícia, assim como eu, ele é vascaíno. Então, muito obrigado, meu querido amigo. Como estamos? Bem, graças a Deus. Agradecer a você pelo convite, agradecer a sua equipe pela hospitalidade, pela recepção que tive aqui e também dizer que estamos à disposição de todos os amigos aí do canal, do site, da TN Brasil, ao que for necessário, que nós pudermos responder aqui com as nossas limitações, sinta-se à vontade, é uma honra para mim estar aqui. Ok, então é isso, vamos aqui conversar um pouco sobre algumas questões, né, da área do direito e também conhecer um pouco o nosso amigo, nobre advogado Carlos Eduardo, como disse no início, mais conhecido Cadu. Uma pergunta até muito básica, fundamental, nesses bate-papos, é saber como chegastes, né, à conclusão, é assim que fala o paraense, né? E não é? Chegastes à conclusão, né, de que deveria peregrinar, né, no direito e principalmente na advocacia criminalista. Pô, meu amigo, na verdade, para a gente responder essa pergunta, meu caro Tassiano, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A gente coloca lá, por meados de 2015, eu estava saindo do Fundamental, no ano do ensino Fundamental 2, e naquela época eu pensava que eu fosse seguir a trajetória da minha família. Eu venho de uma família de educadores, né? Pai, mãe, tios, avós, todos voltados para essa área da educação. E eu pensava o seguinte, olha, tenho que encontrar a minha área. Se vai ser a língua portuguesa, se vai ser a história, algo nesse sentido. Só que aí qual foi o grande revés que eu tive nesse momento, né? Lá em 2015. Uma vez eu estava chegando em casa, almoçando, e eu vi na televisão o Dr. Américo Leal fazendo um júri. Eu lembro que na época eu fiquei muito encantado com aquela questão da beca, a posição que ele tinha, a maneira como ele estava falando ali. E 2015 foi um dos primeiros anos em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará começou a transmitir de forma simultânea pelo site as sessões do júri. Então, quando terminou lá a reportagem, o âncora da TV estava dizendo o seguinte, não, e o júri continua no Fórum Criminal daqui de Belém, quem quiser pode acessar o site, pode acompanhar. E eu lembro que naquela ocasião eu acompanhei a sustentação do Dr. Américo, fiquei encantado com aquilo e a partir daquele momento eu disse, não, é isso aqui que eu quero fazer. Ser advogado de júri. Como é que faz para chegar a ser um advogado de júri? Quais são os requisitos, quais são as circunstâncias? E a partir daí eu enveredei não só pelo meu ensino médio inteiro, mas pelos 5 anos de graduação justamente para ser um advogado de júri. Ainda tive a grata surpresa, a grata oportunidade no meu primeiro júri, em 2022, quando eu tinha 20 anos, ainda era estagiário, estrear na tribuna ao lado do Dr. Américo e também do Dr. Breno, que era meu antigo chefe, sobrinho dele, e do Dr. Artemio Leal, que também fazem parte da família Leal. Então foi um momento de muita realização pessoal e profissional para mim. Eu gosto muito de filmes que tratam, né, de julgamentos e eu analiso muito a postura, né, o posicionamento dos advogados. Em particular, o advogado de defesa, que geralmente ele já começa perdendo assim como o réu, sim, em razão, né, da opinião pública, muitas vezes formulada com base na influência da mídia. Então o advogado já entra com a imprensa contra ele, a sociedade contra ele, e que talvez, né, torne ali o papel do advogado de defesa talvez, né, assim, um pouco mais tenso, que vai exigir um pouco mais de advogado no processo ali de defesa, até porque também, em relação ao advogado de defesa, se tem na sociedade brasileira essa ideia de que ele defende bandido. Defensor, né? De bandido, então, ele tem que perder aquela causa assim como o réu. Então, como é ali lidar com o júri, ter que convencê-los de que o seu cliente é inocente ou que a pena deve ser menor do que a que se quer? Meu amigo, eu costumo dizer o seguinte, que o primeiro passo para o advogado, seja da área criminal ou de qualquer outro meandro do direito, ele tem que se convencer da causa. No seguinte sentido, você pode me perguntar assim, Cadu, você está dizendo então que o advogado, se ele achar que o cliente é culpado, ele não deve assumir a causa? Não, não é nada disso. Mas você tem que se convencer de que o seu trabalho vai funcionar naquela causa. Eu, por exemplo, digo que eu sou péssimo em direito trabalhista, não me procure para direito civil, porque eu não faço a menor ideia. Então, quando chega uma causa
para que nós, em tese, comecemos a atuar naquilo ali, eu tenho que primeiro ver se a comunicação com o acusado, com o cliente, está funcionando. Se ele está sendo sincero e transparente, porque acontecem situações assim, tá sendo o cidadão chegar e dizer o seguinte: olha, doutor, fui eu mesmo que fiz. Você indaga, você vai querer assumir? Não, doutor. E aí, o que eu vou fazer? Às vezes o cliente diz: doutor, eu quero falar isso, isso e isso, o senhor concorda? Você vai sustentar isso? Ok. É a autodefesa dele, eu não vou interferir. Agora, há outras circunstâncias que, por exemplo, você tem ali laudos periciais contra ele, testemunhas oculares, você chega lá: foi você, meu amigo? O cara diz: não, doutor, não fui eu. Então, se até eu mesmo que sou advogado começo a duvidar da capacidade dele de ser sincero e transparente comigo, tem até aquele ditado que diz o seguinte, que para a mãe você mente, para o advogado não. Então, se eu não me sentir confortável com a causa, eu não vou assumir. Então, o primeiro passo é justamente isso: você se sente confortável em defender, qualquer que seja o processo. E num segundo momento, você começa a trabalhar de uma forma até um pouco diabólica, no seguinte sentido: você pode sim querer a absolvição do seu cliente, você pode pleitear aquilo que for mais viável para ele, mas você também não pode deixar de alertá-lo que às vezes uma confissão ou então uma pena mais baixa, mas ainda assim resultando em uma condenação, é o melhor caminho. Porque o que acontece, Tassiano? Às vezes, até pela questão da mídia, das séries de televisão, que isso tudo bem, é uma ficção, Sim. As pessoas entendem que a função do advogado de defesa é absolver. Às vezes, a função do advogado de defesa é requerer a tese que seja mais favorável para o cliente. Seja de, ao invés de você receber 30 anos, você receber 20, receber 10. Às vezes não vai para o regime fechado, acima de 8 anos, vai para o regime semiaberto. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com transparência, com confiança e com clareza. Do cliente saber aonde ele pode chegar e como que isso vai ser feito. E sempre não se esquecendo de que o advogado jamais pode prometer resultado. Isso é uma infração ética abominável. Agora, com relação a esse ponto, né, que a sociedade, né, por diversos fatores, termina tendo essa concepção de que o advogado, né, criminalista, defende bandido. Será que é preciso o próprio Estado, por meio dos instrumentos educacionais, a OAB e os profissionais do direito, tentar dialogar mais e melhor com a sociedade para que ela entenda de fato qual é o papel do advogado? Tassiano, você fez uma observação fantástica. Por quê? Infelizmente, tudo no Brasil, independentemente de ser um problema estrutural ou não, ele passa em algum ponto pelo viés da educação. Então, se a gente for ver até da simples cultura de jogar lixo no chão ou não, de respeitar as leis de trânsito, tudo isso passa pela própria percepção do ser humano. Só que, infelizmente, no Brasil, o advogado já entra para um júri ou por alguma causa de grande repercussão com a pecha de que ele é um defensor, com perdão da expressão, um defensor de vagabundo, defensor de bandido, por aí vai. Mas eu costumo dizer que todo mundo joga pedra no advogado até que a pedra estoura no seu telhado. Aí você vai começar a lembrar: oh, meu Deus, eu preciso de um advogado criminal. Só que qual é o outro problema dessa história, o outro viés? É que até mesmo dentro da nossa própria classe há um preconceito com os advogados criminais. Não estou generalizando, mas há pessoas que nos olham e dizem assim: isso aí não, isso aí é a ralé da advocacia, não vamos falar. Então, quando você me sugere, por exemplo, de que a OAB e os outros meios estaduais, jurídicos que sejam, precisam instituir isso, é absolutamente necessário, porque todo mundo tem o direito de defesa. Há uma Constituição Federal que preconiza a presunção de inocência. E quando nós não entendemos as ferramentas do direito, não é um problema do Poder Judiciário, é um problema da sociedade em geral. Porque se essa sociedade não consegue compreender o que está escrito, nós acabamos confirmando que nesse viés jurídico, a grande parcela da população brasileira é analfabeta funcional. Não consegue interpretar, não entende as leis e se torna suscetível a desvios ideológicos, políticos, o que quer que seja. Então é fundamental instituir que a figura do advogado ali é alguém que está preservando o direito e está garantindo o que a Carta Magna nos diz. Certo. Recentemente, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, inclusive eu conversei na ocasião com o ex-presidente, né, o Imbiriba, e também com o advogado, meu amigo Braz, que também grande figura, é um homem muito inteligente, e recentemente com a advogada criminalista Renata Feitosa, né, sobre outra essa questão, grande figura. E sobre essa decisão, né, do STF de que a decisão ali do tribunal do júri, que acontece na primeira instância, não é isso? Sim, senhor, na primeira instância. Já pode
Tem o cumprimento automático. Automático. Sim, sim. Essa decisão, ela é boa, ela é ruim, ou ela acena para o entendimento também social que termina a confundir justiça com justiçamento, justiça com vingança? Tassiana, é importante que a gente frise aqui para todos os telespectadores, sejam os da área jurídica ou não, que o Tribunal do Júri é a instituição judiciária mais democrática que existe. Você tem ali 7 pessoas do povo que, por um mandamento constitucional, vão decidir sobre a vida de uma pessoa que foi acusada de ter cometido um crime doloso contra a vida ou um crime conexo, sem entrar aqui nos meandros técnicos. Só que qual foi esse entendimento do Supremo que nós estamos discutindo aqui? Para o Supremo Tribunal Federal, se o sujeito receber uma pena, salvo engano, acima de 15 anos, ele já tem um cumprimento automático dessa medida. Ou seja, ao invés do sujeito poder apelar em liberdade, recorrer dessa sentença, como acontece em qualquer processo normal, a partir desse entendimento do Supremo, a pessoa sai do banco dos réus direto para o banco penitenciário. Então é uma situação muito complicada, porque antes de 2008, antes da grande reforma do júri de 2008, nós tínhamos o seguinte entendimento: quando o sujeito era condenado com uma pena acima de 20 anos, ele tinha automaticamente direito a um outro júri. Daí a reforma de 2008, isso foi completamente alterado, mas ainda assim se tinha aquela ideia: olha, a decisão do júri, por mais que se diga que é soberana, ou seja, ninguém pode dizer que o jurado votou certo ou errado, mas se você identificar alguma ilegalidade, você pode, por meio do Instituto da Apelação, derrubar aquela sentença e mandar que outro júri analise. Perceba aqui que o desembargador não vai lá e vai dizer o seguinte: olha, o jurado votou errado e eu vou decidir dessa forma. Não. Ele anula a sentença e outro conselho, mais 7 pessoas, vão analisar aquela causa. Então, para mim, o Tribunal do Júri é uma situação fantástica. E ela tem que ser preservada, inclusive, porque há uma Constituição que manda isso. Certo. Como você gosta muito de Getúlio Vargas, né, você sabe que na época ali da Constituição Polaca de 37, o júri foi suprimido. Né, foi reduzido, até porque o Francisco Campos, que foi quem escreveu a Constituição, era um exímio jurista, e foi reduzido justamente porque tinha essa ideia de que, em tese, os jurados seriam pessoas leigas que não entenderiam da justiça. Mas não. É o povo julgando o próprio povo. E aí, quando você chega numa questão do próprio Supremo Tribunal Federal, que várias e várias vezes discutiu a prisão após condenação em segunda instância, uma série de circunstâncias, e você vê um movimento dúbio, pelo menos para mim, isso gera uma insegurança jurídica. Certo. E eu não estou falando aqui por ser específico do Tribunal do Júri, mas é porque se você tem uma decisão, por exemplo, que um político ou quem quer que seja, se ele for condenado, eu só posso considerá-lo culpado após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso. Por qual razão o sujeito está sendo julgado por um crime doloso, que é grave, nós sabemos, mas por que ele tem que ser automaticamente encarcerado? Por que ele não pode recorrer em liberdade? Então nós já tivemos situações até mesmo aqui no Tribunal do Pará, que o sujeito entrou livre, foi condenado e saiu de lá direto para os bancos penitenciários. Então, no meu singelo entendimento, com todo respeito a quem pensar de forma diferente, isso se trata de um retrocesso. Certo. E a Constituição, né, ela diz que alguém, né, só pode ser declarado, né, de fato culpado quando transitado e julgado. Exato. Os constituintes, né, os que idealizaram ali a Constituição, estavam, de certa forma, visando a possibilidade de haver erros processuais. Então, esticaram, vamos dizer assim, de certa forma ao máximo. Aí há quem discuta que isso é dar chance demais, né, para um caso, né, ser julgado, etc. Tal. Então, primeira, segunda, né, terceira instância, e que chama o Tribunal de Justiça, né, de terceira instância, né? Chama, na verdade, o Tribunal de Justiça de segunda instância e vai subindo até o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. Pronto. Então, essa questão, né, de todas essas instâncias ajuda a, de fato, ter o julgamento o mais justo possível, chegando até o Supremo Tribunal Federal, para evitar esses erros processuais, para que alguém não seja condenado injustamente. Você fez uma provocação perfeita, amigo Tassiano, e aqui também eu lhe trago um outro dado. Embora a gente tenha aqui a certidão de trânsito em julgado como um marco temporal de que a pessoa começa a cumprir a pena, até mesmo no Código de Processo Penal nós temos um instituto chamado revisão criminal, que ele se porta justamente nesse sentido, de que se nós verificarmos que houve um fato novo, ou então que é uma prova, por exemplo, que foi utilizada para condenar é ilegal,
ou se a vítima que uma hora disse que seria aquela pessoa, o autor, porventura chega e diga, não, olha, eu menti, não foi isso. Por meio da revisão criminal, nós podemos, inclusive, alterar processos que já transitaram em julgado. Voltando para a sua parte inicial da pergunta. A grande questão que nós temos que entender aqui é que o judiciário ele é composto por seres humanos. Então, em algum momento, vai acontecer alguma falha, seja um protocolo, seja às vezes uma palavra que foi digitada errada, os erros acontecem. Mas eu tenho que ter mecanismos e instrumentos de garantir o acesso dessa população. Porque o que acontece? Vamos supor que nós não tivéssemos todas essas instâncias. O sujeito iria receber uma pena de um juiz, no máximo poderia recorrer a um tribunal de justiça estadual. Transitou jogado lá, doutor, e aí? O cara vai lá e começa a cumprir a pena. Anos e anos depois, como foi aquele caso dos irmãos Natos, que você conhece, você gosta bastante dessa parte do judiciário, se descobre que não é. Como que nós vamos fazer isso? Né? Infelizmente aqui, e você vai me desculpar, mas não estou generalizando a mídia, mas a mídia gosta de colocar uma situação muito inadequada e dizer o seguinte, porque o cara está recorrendo, ele já é culpado, ele já é condenado. Aí quando nós vamos observar sobre um viés político-ideológico, certas anulações de processos, como aconteceu na Lava Jato, como aconteceu na Operação Mãos Limpas lá da Itália, são vislumbrados, isto é a justiça funcionando. Houve um erro, tem que ser retirado. Agora, quando muda o personagem e ele começa a não ser tão querido, essa possibilidade de recorrer ad eterno, digamos assim, é muito criticada. Mas eu não vou entrar nesse aspecto político, Tassiano, eu vou pensar no seguinte sentido. Vamos imaginar um sujeito que foi condenado injustamente lá nos rincões do Pará, no interior do Marajó que seja. Será que ele vai ter acesso, vai ter poder monetário para chegar até o Supremo e rever a decisão dele? Existe a possibilidade. Mas será que esse sujeito vai conseguir caminhar por todos esses meandros até chegar lá? Então, quando a gente acaba restringindo demais a questão dos recursos, eu não estou, entre aspas, aumentando a impunidade. Eu estou aniquilando que um sujeito que foi condenado irregularmente possa recorrer e possa ter, ao menos, a chance de ver o seu processo revisto. Então, pelo menos, essa a minha percepção. É óbvio que o judiciário tem problemas, é óbvio que a morosidade, a falta de celeridade, diversas coisas, mas nós não vamos reduzir ou, então, eliminar os problemas do judiciário tirando os recursos. Eu tenho que capacitar todo o pessoal que trabalha lá. Eu tenho que contratar mais servidores, eu tenho que contratar mecanismos e sistemas que deem uma eficiência processual, não retirando direitos do cidadão. Pelo menos é isso que penso. Seria um desafio também né, do judiciário, né, do direito, e até mesmo da imprensa, que eu acredito que a imprensa pode trabalhar isso, fazer a sociedade compreender que necessariamente alguém que foi condenado ali na primeira instância, né, na segunda instância, necessariamente ele não é culpado até o transitar de julgado. Aí eu volto ao ponto anterior. Por quê? Foi condenado em primeira instância. Tá vendo aí? Ele é culpado. Aí chega lá na segunda instância. Tá vendo aí? Ele é culpado. Aí chega lá no STF, onde vai ser analisado, né, todo o percurso do processo e começa a identificar falhas, erros no processo, nesse caso tem que beneficiar, não é isso? Ao réu, e aí vai lá o tribunal e diz, olha, não é bem assim, tem que voltar para estaca zero, ou inocenta aquele que havia perdido nas instâncias anteriores. Aí eu trago aqui um exemplo de que nem todo condenado é culpado. Nos Estados Unidos, a série inclusive foi lançada, né? Olhos que Condenam, onde aqueles 5 jovens, adolescentes, foram condenados 4, 5, 10 ou 12 anos, né, de prisão, né? As penas foram diferentes. O Donald Trump, na época, disse que eles tinham que ser tirados realmente da sociedade, que eram animais, aquela coisa toda tal. E depois se descobre que houve, né, a ação da mídia, né, mexendo com a opinião pública, isso talvez também mexeu lá com os ares, né, de quem julgava. O Ministério Público, né, americano também foi com sede de sangue, mesmo tendo elementos que deixavam muito claros de que os meninos não eram culpados, mas havia um contexto que dizia que sim. E aí eles foram condenados. Mas lá na frente se descobre que os meninos eram inocentes. Mas aí, 4 anos, 5 anos de prisão, outro passou de 10 a 12 anos, ou seja, marcou a vida desses meninos para sempre, né? Então, o que fazer
para a sociedade entender melhor esse caminho e não chegue a essa conclusão de que, pelo fato de ter sido, né, condenado na primeira instância, de fato ele é culpado. Até que a pedra... Até que haja o trânsito em julgado. Tassiano, a grande questão, pelo menos no que parece no aspecto inicial, é que, infelizmente, todos nós julgamos a todo momento. Seja num reality show, seja o técnico de futebol do seu time que, no seu entendimento, não está fazendo a formação tática que você acha adequada. Só que nós temos que tirar o achismo da análise técnica. Exemplo. Com a Operação Lava Jato, com o Mensalão, todo mundo virou jurista. Todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo entende, por aí vai. É óbvio que isso é um sistema democrático. Nós podemos ter opiniões, isso é fundamental, as divergências têm que acontecer. Tá rasgando a Constituição, Exato. mas tu já leu? Não. Mas para que você fale alguma coisa, estude, procure, verifique, porque senão se torna, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ao final nós não temos nenhuma conclusão que chegue a algum lugar efetivamente. Então, quando nós vemos uma sociedade, seja americana, seja brasileira, que tem inúmeros problemas sociais, tem problemas no judiciário, mas que ainda assim, seja por um papel da mídia, por uma falta de conscientização, não sei, ainda assim gosta de imputar às pessoas, fulano é condenado, ou melhor, fulano é culpado porque eu estou dizendo que ele é culpado, isso não é sentimento de justiça. Isso é um sentimento primitivo de vingança privada. As pessoas hoje em dia, quando veem esses grandes casos de acusação em que o sujeito sai pela porta da frente, ao invés de dizerem, meu Deus, como o poder judiciário funciona? Porque o sujeito estava sendo acusado injustamente, foi inocentado pelo júri ou pelo tribunal, as pessoas olham para aquilo e dizem assim, mas por que ele está saindo? Isso é impunidade do sistema judiciário brasileiro. Ou seja, o judiciário só é correto quando pune. Quando pune. E quando pune a quem a pessoa acha que deve ser punido. Sim, isso. Né? Porque se inverter o viés, não, é uma injustiça. Eu sempre brinco com os colegas, tanto da área do direito civil quanto da área criminal, que é o seguinte, o Sérgio Moro, ele é o personagem unânime. Hoje em dia, todos os dois lados o odeiam. Quando ele conseguiu. Ele estava na época da Lava Jato, o que ele fazia ou deixou de fazer era endeusado, porque ele estava ali combatendo a corrupção. Quando ele, em tese, passou ao lado do bolsonarismo, as mesmas pessoas de esquerda que outrora diziam que, olha, tá vendo aí, não presta, não sei o quê, aí já começam a olhar, rapaz, mas será? Pessoas de esquerda, não, pessoas de direita, mas será que ele é realmente uma boa pessoa? Tal qual nós podemos comparar o cenário que está completamente dividido entre Lula e Bolsonaro. Sim. Quando se, em tese, perseguiu o presidente Lula, como as pessoas afirmam nessa narrativa, diziam, o Lula é um perseguido político, o sistema judiciário brasileiro é corrupto, vejam só, tá todo mundo ali, ele é um julgamento injusto, ele é um preso político. Essas mesmas pessoas, quando invertem a situação e falam do Bolsonaro, dizem que nós estamos defendendo a democracia, que ele é um tirano e por aí vai. Não estou aqui para jogar o Bolsonaro, o Lula, não vai me interessar, mas é ver como as coisas caminham sob uma ótica da perspectiva. E quando a gente começa a relativizar o conceito de justiça, tudo se torna muito complicado. É a tal insegurança jurídica que eu lhe falei. Então é fundamental que a sociedade, isso não vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos. Isso é uma construção. Se nós não tivermos a percepção de que o poder judiciário ele está ali para servir ao povo e, acima de tudo, para resolver os conflitos deste mesmo povo, nós não vamos estar vendo justiça. Nós vamos estar vendo pessoas que mandam, pessoas que, em tese, obedecem, e pessoas que, sem qualquer tipo de preparo ou de realmente preocupação de entender o seu próprio país, só ficam dizendo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Agora, quanto à figura do advogado e sua importância? Tassiano, o advogado talvez seja o único de todos aqueles que estão presentes na Constituição a ter um artigo só para ele, quando se diz que o advogado ele é indispensável à atuação do sistema judiciário. Por quê? Nós somos, entre aspas, a porta que separa o poder judiciário, os juízes, promotores e a sociedade. Então, o nosso trabalho é tentar, de alguma forma, resolver essa questão, essa pendência, que pode ser criminal, como é o meu caso, pode ser civil, pode ser da parte tributária, mas, acima de tudo, de resguardar o direito do cidadão. Se todo mundo tem direito à defesa, e aqui a gente não está falando só no aspecto criminal, sim, pode ser numa ação de alimentos, pode ser numa ação trabalhista, a figura do advogado é de suma importância. Mas aí que está, como o pessoal gosta de citar lá aquele criador dos quadros da Marvel, o Stan Lee, é isso? Ele diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é fundamental. Hoje em dia nós estamos vivendo uma era em que as pessoas preferem muito mais viver de aparência do que de conteúdo.
Então, o que acontece? Em determinados contextos, os advogados não têm postura, os advogados agem de forma completamente antiética, até não têm respeito entre si. E qual é o maior prejuízo disso tudo? É a classe que se torna desvalorizada, perde credibilidade com a população e, acima de tudo, aquele jurisdicionando que está ali, aquela pessoa que precisa da assistência do Poder Judiciário, ela não vai ter o seu direito efetivado, não porque, em tese, ela não pôde pagar um bom advogado, mas porque ela contratou, ela acreditou num profissional que, por mais que seja advogado, não honra o juramento que fez ao receber a carteira. Então, infelizmente, a gente tem sempre que pontuar muito bem, porque o nosso papel é fundamental. Mas a missão que nós carregamos, cada um que recebe a sua carteira vermelhinha, ela é também de suma importância. Continuando aqui esse nosso bate-papo, né? Vamos mudar um pouquinho aqui a temática. A origem, do Pará? Sim, sou daqui de Belém. De Belém. Nascido e criado em Belém do Pará, filho de bisavós cearenses, neto de avós baianos, dessa mistura toda do Nordeste, cá estou eu. Eu sou nordestino, sou de Maceió. Terra boa. É capital das Alagoas. Né? Terra boa. Em off aqui, antes de começar, né, a gravação, nós conversamos um pouquinho sobre futebol, né? Então temos algumas similaridades. Temos. Vasco, o São Vascaíno, São Paulino, torcedor o maior do Norte. Só essa parte que não dá certo, né? Mas eu sou um torcedor do Paysandu que tenho 3 camisas do Remo. Aí olhando aqui para as minhas eu gostei canecas. Daqui, achei que tá mais perto de você. Tá Remo, Paysandu. Tá equilibrado aqui o negócio. Aqui o espaço é democrático, Graças a Deus. Mas a paixão aí, o amor pelo Remo. Rapaz, isso começou muito por conta da família da minha mãe, né? Todos eram torcedores do Remo, gostavam bastante. E também, convenhamos, eu fui mal acostumado. Peguei aquela geração ali que Remo e Paysandu estavam em Série B, Série A. Vi o São Paulo jogar aqui, né? Não vi pessoalmente, mas vi pela televisão o São Paulo jogar aqui, que o Paysandu ganhou de 5-2 de São Paulo, se não estou enganado. Então era uma geração que o futebol paraense realmente deslanchava. Lamentavelmente, a gente sabe que houve inúmeros problemas de gestão e a gente agora está começando a voltar para um nível de relevância nacional. E aí a gente volta para aquela velha questão, a consciência do povo. Investir nessas categorias de base, investir nas próprias pessoas que estão aqui, às vezes rapazes e crianças, garotos, que estão em comunidades periféricas, mas que têm muito talento e às vezes não tem um olheiro para descobrir esse menino de lá, e acaba gerando esse cenário de que, por exemplo, se for pegar qual foi o grande último jogador paraense que estourou, seria o Iago Pikachu. E já faz há muitos e muitos anos que não aparece outro, mas... Enquanto isso, aquela história, torcedor é torcedor. Ele pode ver até jogo de futebol de botão e vai estar lá assistindo. Então eu continuo assistindo da mesma forma. Agora, com relação ao Vasco, embora, né, não estamos num bom momento, claro, estamos de volta à primeira divisão. O Vasco tem uma história extraordinária na luta contra o racismo, no apoio, né, aos mais simples ali do Rio de Janeiro, com ações, né, sociais. O jogo Vasco e Flamengo é considerado, até hoje, né, o clássico dos milhões, porque mexe com todo o Brasil. É incrível isso, né? Mas não estamos, né, tão bem quanto gostaríamos. E como é que foi essa conexão com o Vasco? Com o Vasco também por conta da minha mãe. Né? Minha mãe e meu avô, até pela ascendência portuguesa também, gostavam muito. Minha mãe era fã do Roberto Dinamite, então quando... chegou essa época ali de 4, 5 anos, qual é o time que eu vou torcer pro Rio? Eu digo, Flamengo, não gosto muito. Botafogo na época estava em baixa, não é que nem hoje, que todo mundo já nasce com a camisa do Botafogo, que até um grande amigo meu querido amigo Felipe Mendes, torcedor da Estrela Solitária, fantástico, né? Então, foi até pra final. Esse aí é Botafogo mesmo, desde a época que tava ruim o negócio. E aí eu comecei a ver, e na época ali, daquele time do Vasco, você ainda tinha o Romário jogando. Né? Eu vi o Romário fazer o 1000º gol, que foi narrado pelo Faustão, por exemplo. Então essa paixão pelo Vasco também vem dessa época aí, de acompanhar, por exemplo, a volta do Juninho Pernambucano, aquela época ali que o Vasco, por exemplo, chegou à final e foi campeão da Copa do Brasil, contra o Curitiba, se não me engano. Né? Isso. E aí as coisas vão fluindo, é um time que eu tenho muito respeito, inclusive pela própria história. Se você for parar para prestar atenção sobre o que o Eurico Miranda fez no Vasco, você pode concordar ou discordar. Você só não pode dizer que é indiferente aquilo ali. Tanto que tem uma série no Globoplay também sobre ele, As Mãos do Eurico, é fantástico. Então recomendo a quem gostar de futebol, tem que ver esse cartola. Em relação ao Eurico, né, se ele
se houver, né, juízo final, o juiz lá vai ter um problema muito sério, né? Não vai saber onde colocar ele, se no céu, no inferno ou no meio, né? Vai ficar no meio, é provável que fica no meio. Deixa ele no meio aí, né? Verdade. Mas foram outros tempos, né? Outros tempos. Hoje em dia, uma figura como Eurico Miranda, como o Juvenal Juvencio, que era presidente do São Paulo, hoje em dia provavelmente não teria, até porque as SAFs devem dominar, né, o futebol. Inclusive, tive 2 amigos que fizeram um TCC justamente sobre isso, o Roberto Petkovic e o Luan Maia, um trabalho fantástico. Então, é uma tendência. Resta saber quando que as tendências vão aportar por aqui, pelo estado do Pará. Inclusive, né, os torcedores do Santa Cruz, que é um dos grandes lá de Pernambuco, junto com o Náutico e com o Sport, comemoraram agora o Santa Cruz pertencer agora a uma SAF. Né? Então, ou seja, estão vendo nessa nova forma de negócio meio que uma janela no fim do túnel para que o clube volte a ser grande, né, e dispute, né? É uma tendência de profissionalização, né? Infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, porque os exemplos que nós temos são um pouco dúbios, mas é fundamental. Onde tem organização, onde tem responsabilidade, a tendência é que haja um crescimento. Agora, e com relação à seleção brasileira? Meu amigo, assim, eu vou ser muito sincero, eu não acompanho mais os jogos do Brasil. Eu não acompanho mais porque eu não consigo me sentir encantado pela seleção, vejo ali problemas muito sérios de entrosamento dos times. Então, pra você ter uma ideia, ao invés da Copa América, eu assisti a Eurocopa lá, porque foram jogos fantásticos. Por exemplo, Portugal e França na semifinal, a própria final também, foi, salvo engano, Espanha, não lembro agora com quem, Espanha e Itália, Espanha e Inglaterra, uma das duas, acho que foi Espanha e Inglaterra. Espanha e Inglaterra, acho que foi Espanha e Inglaterra. São jogos fantásticos e até mesmo o próprio Campeonato Saudita hoje em dia me parece muito mais interessante do que a seleção brasileira, mas espero que melhore. Mas a que ponto nós chegamos, né? Dia desse aqui com meu filho, aí o meu filho falou, pai, o Brasil vai jogar. Eu não sabia que o Brasil ia jogar, que não era comum tempos atrás. Se o Brasil fosse jogar às 4 horas da tarde, era certo de que funcionários iriam faltar na empresa para assistir o jogo. Eu digo isso porque... Na sua época também era assim, não. Eu cometi esse pecado, né? Mas hoje... Mas era perdoado, era perdoado. O Brasil jogava, fazia um gol, era fogos para tudo quanto é canto, agora a gente não vê nenhuma reação da sociedade. Mas é o que nós estávamos conversando antigamente, Tassiano, há poucos instantes. É a questão do aspecto cultural. Na época do Ayrton Senna, todo mundo gostava de Fórmula 1. Se você for pegar hoje as pessoas que gostam de Fórmula 1, como eu, que sou um apaixonado desde 2010 assistindo, a gente vê que houve uma redução, se tornou um público muito nichado. Tudo bem que a categoria teve problemas também de comunicação, e com a série da Netflix ela começou a atingir público que até então ela não atingia. A compra da Fórmula 1 pela Liberty Media, que é uma empresa americana, também favoreceu muito para isso. Mas é o que você sempre pontuou aqui, é um aspecto cultural. Como, por exemplo, nós já tivemos também um aspecto muito voltado para a cultura do vôlei. Quando a seleção olímpica jogava, todo mundo parava para assistir. A partir de 1992, né? Sim, com aquela a geração de prata, depois veio a geração de ouro e tal. Então, é mais ou menos isso. Aí você vê hoje, esporte em que nós demos referência, natação. Quem é o grande ídolo da natação do Brasil? Eu só lembro do Scherer e do Gonçalo Borges, né? Aí depois o César Cielo e ali sumiu. Né? Basquete. Tem gente, na mente já vem o Oscar. Tem gente que não sabia que até bem pouco tempo o Oscar era o maior cestinha da história do basquete. E que é uma pessoa que mesmo viva não é tão valorizada assim. Ou a Rainha Hortência. Um trabalho que essa moça fez nos anos 80 para ser reconhecida do jeito que foi. Que até, por exemplo, falando do basquete, ninguém sabe que a NBA modificou a regra para que os jogadores pudessem jogar pela seleção americana quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos no PAN de Indianápolis, acho que foi em 87 isso, e daí que surge o Dream Team de 92, Michael Jordan e por aí vai. Então são coisas que a gente tem que trabalhar. A gente tem que literalmente mostrar para as novas gerações o que o esporte brasileiro já fez. Como, por exemplo, eu acredito que poucas pessoas saibam que a primeira pessoa a ganhar uma medalha olímpica foi o Guilherme Paraense, o primeiro brasileiro a ganhar. Então, não é algo valorizado. Mas, infelizmente, se nós não tivermos canais de mídia voltados para isso, a oportunidade de externar isso, a memória não fica para a história. Ela vai sendo esquecida, vai sendo perdida. É porque hoje, assim, infelizmente, né, a sociedade, né, falando aqui da sociedade brasileira, ela dá mais ênfase a essas manchetes claramente tendenciosas, né, sensacionalistas, desprezando o conteúdo. As pessoas se posicionam com base na manchete. As pessoas hoje não querem ler livros,
né? Então, assim, estamos num momento tão perigoso, crítico, e que a nossa realidade é o contrário do que pensávamos tempos atrás. Com a tecnologia, com o conhecimento mais acessível, a sociedade vai ficar mais inteligente. Mas estamos vendo, principalmente ao olhar Facebook, WhatsApp, Twitter, que não é bem assim, né? Exato, amigo. E aí eu trago também, agora puxando a lenha um pouco para a sardinha da advocacia, no seguinte sentido. Lá em 95, se não me engano, Bill Gates escreveu um livro chamado A Estrada do Futuro. E que lá ele ia detalhando aquilo que ele pensava que seria daqui a 20, 30 anos. Embora ele já concebesse lá, por exemplo, a ideia de você ter um serviço que entregasse comida na porta da sua casa. Embora ele imaginasse que não seria um delivery, seria um aparelho que você apertaria e já sairia comida ali, por exemplo. Ele cita uma coisa muito curiosa, ele fala sobre a síndrome do excesso de informação. Que ainda nos anos 90 ele dizia que iria chegar um momento em que você teria tanto conteúdo para consumir que o cérebro humano não conseguiria analisar e fazer uma distinção. Isto aqui é importante, isto aqui não é importante. E aí, quando a gente vai passando todas essas gerações, essas décadas, e a gente vê hoje a inteligência artificial, que não é algo demoníaco, como muitas pessoas querem colocar e dizer, não, isso vai acabar com a humanidade, vai extinguir. Não, não é isso. Ela é uma ferramenta, correto? Mas as pessoas hoje preferem uma superficialidade, preferem a notícia rápida. Aquela história, você, como jornalista, sabe disso muito melhor que eu. Passou de 3 minutos, o pessoal não lê. Passou de tantas vezes, o pessoal não lê. Esse texto é muito grande. Esse livro tem muita letra, né? Esse texto tem muita letra. Aí eu lhe pergunto, Tassiano, como é que eu vou pedir para uma sociedade dessa, que não quer ler, analisar uma decisão judicial ou qualquer coisa mais intrínseca e dizer eu concordo ou eu discordo? Basta você ver aqui, ainda voltando para o aspecto político, PEC 6x1. Todo mundo tinha uma opinião formada. Alguém parou para ler o texto da PEC? Pouquíssimas pessoas. Sei lá, vamos discutir a questão do aborto também, que estava em alta, depois diminuiu, é a questão do estupro, não sei o quê. Alguém abriu o Código Penal para verificar quais são as leis? Isso também é uma culpa da advocacia, de nós não termos um tipo de comunicação com a sociedade, né, de externar a pessoa que é a principal interessada, que é o cidadão comum, de como funcionam as leis do país dele. E aí volta justamente para essa questão que nós estamos conversando, Tassiano. Poder Judiciário e o uso da inteligência artificial e por aí vai. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Hoje em dia, infelizmente, meu amigo, nós temos até mesmo uma cultura de que advogados não querem mais ter uma biblioteca. Ele baixa um modelo de internet. O computador fez para ele. Vai dar super certo. Ele é inteligente, ele ganhou um honorário e não pensou. Mas será que você vai reduzir o seu trabalho? O que o computador diz que está certo? Hoje em dia nós temos até mesmo sistema de inteligência artificial que quer criar jurisprudência. Ou seja, não é uma coisa verdadeira, é uma falsificação. Ele criou ali um regimento dizendo que alguém julgou daquela forma. Como é que um advogado vai se portar dessa maneira? Eu sou plenamente favorável a quando você utiliza a inteligência artificial ou então outros meios como uma forma de fomentar o seu trabalho, de melhorar, né, a própria questão. Mas eu não posso confundir melhorar com o aspecto de substituir o trabalho. Por isso que, inclusive, uma vez me perguntaram num outro podcast que eu fiz, Cadu, você acha que a inteligência artificial vai substituir o advogado? Eu disse, não vai substituir. Ou vai substituir o estagiário? Não vai substituir. Você tem que aprender a lidar com a ferramenta. O que eu não posso é, infelizmente, está sendo uma forma irresponsável, colocar todo o meu trabalho ou toda a minha credibilidade nas mãos de uma máquina. Nós já saímos que antigamente, como o doutor Fih Cavalcante fala, que antigamente o juiz bom era o que assinava a sentença à mão, que escrevia a sentença à mão. Fomos para a máquina de escrever. Aí era só o juiz que assinava, né? Estava ali já digitado, ele assinava de forma manuscrita. Hoje em dia tudo é online, é eletrônico, a assinatura é digital. Será que isso vai resolver o problema do judiciário? Nós vamos ter menos processos, nós vamos conseguir resolver isso de uma forma mais rápida? Ou nós vamos ter uma queda no nível de qualidade, no nível da análise? É isso que me preocupa. E você sabe de onde que isso começa? Não é quando o sujeito entra na advocacia, quando ele se torna um integrante do Poder Judiciário. É na formação. Volta para a questão da educação que nós conversamos. Do sujeito entrar hoje na faculdade de Direito e não se dar o trabalho de estudar, de aprender, de verificar aquilo que está fazendo, de vivenciar com entusiasmo aquilo que vai ser a profissão dele. Imagine se um médico entra numa faculdade de medicina e vai empurrando com a barriga. Ele vai ser um bom profissional? Dificilmente. Então, nós temos que ter essa preocupação, seja do MEC, seja de todos os cursos, todas as vertentes, de preparar profissionais críticos para o mercado de trabalho,
que saibam usar a tecnologia e não serem escravos dela. A fala minha agora, relacionada aos livros, tem muito a ver com o que o nobre advogado tratou. Temos visto pessoas formadas nas mais diversas áreas, inclusive no jornalismo, mas com uma cultura muito limitada, até mesmo na área de atuação dela. Aí muitos em razão da tecnologia, da inteligência artificial, que inclusive pode elaborar o teu discurso, a defesa, etc. Né? Mas se percebe essa queda na qualidade, porém, o número de pessoas formadas em todas as áreas tem aumentado, mas não acompanha a questão da qualidade. Nós estamos lendo menos, né, livros, aí seja o livro físico ou o livro, né, virtual. Se entende, né, que a sociedade ela tem se tornado mais emburrecida. Aí o ponto anterior, o acesso à informação deveria melhorar. Produzir um aumento, sim. Então, estamos lendo menos, precisamos dar um pouco mais de valor aos livros, seja, né, físico ou virtual. Eu gosto do livro físico, mas essa ideia é da leitura. A gente precisa trabalhar mais essa questão, o que fazer mesmo para o brasileiro, para quem estuda, né, seja lá qual for a profissão, ler, ampliar os horizontes. Meu avô dizia, meu avô que foi diretor de escola, professor de língua portuguesa, ele dizia uma coisa que até hoje eu levo como um mantra para minha vida. Quem não lê, não escreve. E eu até tenho a audácia de aumentar aquilo que ele dizia. Quem não lê, não escreve, não pensa, não raciocina, se torna um ser apático do mundo. Então, quando nós verificamos hoje que nós temos uma oportunidade, uma gama de acessos de inúmeros conteúdos, e as pessoas não o fazem, não porque não têm um instrumento, mas porque não têm a vontade, há um problema aqui. Seja de gestão, do poder público, que seja, ou até mesmo da própria concepção. Você deve recordar, Tassiano, que há muitos e muitos anos se dizia o seguinte: não, meu filho não vai estudar porque esse negócio de estudar é perda de tempo, meu filho tem que trabalhar na roça, tem que ser um trabalho braçal, tem que sustentar a família. E hoje em dia que o acesso à educação está maior, mas as pessoas que têm este acesso, têm esta oportunidade, que lógico é uma oportunidade, nem todo mundo tem, na verdade. Sim. Mas por que essas pessoas não valorizam? E eu não digo só de quem está numa faculdade particular, quem está numa faculdade pública. Todos nós sabemos, ainda mais aqui na cultura do Pará, está sendo que o vestibular é algo, praticamente um evento na cidade. Né? Por que você não valoriza isso? Parece que hoje em dia todo mundo está atrás de títulos acadêmicos, para ser doutor, mestre, por aí vai, e não consegue transformar a própria realidade. Às vezes nem a compreende por completo. Então é um desafio muito grande. Por exemplo, pegando um gancho na sua pergunta, como é que eu vou explicar a importância, por exemplo, do evento da COP, final do ano, se talvez o sujeito nunca tenha nem lido um livro de geopolítica? Sim. Ou pior, um livro simples de geografia do primário, que ele não sabe quais são os biomas do Brasil. Como é que ele vai observar um evento desse com todas as suas proporções, negativas ou positivas? Como é que ele vai compreender o que está acontecendo, compreender a própria realidade dele? Isso é um problema. Porque, ao final, eu vou ter um sujeito que, em tese, paga impostos, um sujeito que vivencia, precisa de alimento, precisa de uma série de coisas, mas ele é incapaz de entender o que está acontecendo com ele e de ter perspectiva de mudança. Se nós não trabalharmos numa sociedade, num país qualquer, em que tenha o senso de consciência cívico de cada um, o senso de educação e uma perspectiva de melhora, vamos ficar só numa sucessão de erros, nós não vamos chegar a lugar algum. Então é fundamental, independentemente do conteúdo, você que está aí me assistindo, leia. Cada um não quer ler Machado de Assis, tudo bem, o problema é seu, não leia. Leia Paulo Coelho. Leia qualquer coisa, leia que seja a revista ou o jornal que você viu, a manchete, pelo menos a manchete, leia. Mas se interesse por isso. Porque o cérebro é como se fosse uma máquina. Se você não alimentá-lo, não estimulá-lo, ele começa a literalmente não servir para mais nada. E uma sociedade que tem pessoas, aí sim nós podemos dizer, analfabetos funcionais, que não conseguem compreender o que estão lendo, ela está, infelizmente, fadada ao fracasso. Ok, para a gente concluir esse bate-papo, em 2024, a Ordem, né, dos Advogados, né, do Brasil, aqui no estado do Pará, elegeu, né, uma nova diretoria, Sávio Barreto, Brenda Araújo, né, as comissões, seus integrantes, tomaram posse agora no dia 20, não foi isso? Não, dia 20 não, no dia
Dia 15. Dia 15, né? Dia 15 de Porque dia janeiro. 20 é outro compromisso. Então, no dia 15, lá no Tribunal de Justiça, né, aqui do Aliás, Pará. um parênteses, parabéns pela cobertura, foi muito bem feito, Obrigado, fantástico. obrigado. Então, independente, né, se apoiou chapa A ou chapa B, isso não é o importante aqui. Qual a expectativa, né, sua como advogado com relação à nova diretoria, o que esperar daqui em diante? Claro, claro. Tassiano, independentemente de qualquer coisa, até quem me acompanha pelas redes sociais, eu não tenho o menor problema de me posicionar. Qualquer pessoa que buscasse meu Instagram 2-3 meses iria verificar que eu apoiei a antiga gestão do Dr. Eduardo Chapa Biriba, 10, né? a Chapa 10 e a doutora Cristina Lourenço, que viriam para uma reeleição, mas, ao mesmo tempo, quem acompanhou meu Instagram viu que logo depois do resultado, no dia da eleição, eu postei lá parabenizando o Dr. Sávio, a doutora Brenda, por duas razões. Primeiro, porque eu sou um democrata. Uhum, E o Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. uhum. Se a minha classe escolheu a mudança, por qualquer razão que seja, eu vou sempre louvar o processo democrático que nós tivemos e que, ao contrário de outras instituições, não teve uma briga generalizada no dia em si. Uhum. A gente pode discutir se houve questões A e B, se isso aqui foi ético ou não foi ético, tudo bem. Mas a votação transcendeu da melhor forma possível. E, em segundo lugar, eu conheço o Dr. Sávio, tenho uma relação muito cordial com ele, o parabenizei posteriormente, inclusive pela posse, ele me respondeu, e eu sempre sou a favor do diálogo e da constante atualização. Se porventura nós temos hoje uma nova gestão que diz que irá implementar outras formas, eu quero verificar. Uhum. Eu quero confiar naquilo que a minha classe disse que seria o caminho para o futuro. Então, ao Dr. Sávio, a doutora Brenda, não sei se vão chegar a acompanhar isso, vão assistir, da minha parte, sempre vão ter o meu maior respeito, sempre vão ter as minhas maiores expectativas de sucesso, de que consigam efetivar os planos que foram colocados ao longo da campanha, e eu sigo à disposição, porque eu não pertenço a partido A, partido B, chapa A ou chapa B. Eu pertenço à advocacia. E aquilo que eu puder contribuir para a minha instituição, eu vou contribuir. Uhum. Tira o chapéu ou não? A gente sempre tira, graças a Deus. Porque é muita feiura e a gente esconde, tá vendo? Então é isso aí, conversei com o advogado, né, criminalista Carlos Eduardo, mais conhecido Cadu, torcedor, né, do Vascão. O aí. Vasco do São Paulo, tricolor paulista. A divergência, né, é só aqui no Pará. do Pará, né, que Mas do que seria o Remo ser um Paysandu e vice-versa? Vice-versa. Não é verdade? Né? Verdade, verdade. Então, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, meu amigo. Bom. Obrigado a você, a toda a sua equipe, a todos os espectadores e seguimos à disposição. Qualquer coisa, só contar com a gente. Ok, mas quero deixar aqui o espaço para suas considerações finais. Muito obrigado. Então, a todos vocês que nos acompanharam, agradeço imensamente pela gentileza de nos prestigiar. Espero que eu não tenha falado muita besteira. E as minhas redes sociais sempre estão à disposição, seja o WhatsApp, Telegram, o e-mail, o telefone, seja para conversar. Às vezes, Cadu, eu quero tirar aqui uma dúvida sobre uma questão da faculdade, quero conversar sobre perspectiva de carreira, ou às vezes um bate-papo mesmo informal, sem problema nenhum, porque eu digo que a gente tem sempre que estar à disposição de conversar com as pessoas. Nós somos advogados, mas acima de tudo nós somos cidadãos. Então a gente tem que estar sempre aqui preocupado com a possibilidade de diálogo. O diálogo é muito importante. Então, sigamos à disposição. Muito obrigado pelo prestígio e pela atenção de sempre. Então é isso aí. Para mais informações, acesse o site TN Brasil TV e também a coluna Jus Pará.